Olá, olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do YouTube do Que Concursos. Se você está aqui pela primeira vez, deixe que eu me apresente. Sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do QC, e temos conversado durante vários encontros sobre essa disciplina presente em concursos públicos para a Justiça Eleitoral e outros concursos públicos onde o tema está presente em edital. Essa conversa tem sido feita por intermédio de questões ou por intermédio da teoria exigida em editais anteriores, certo? Hoje a gente avança sobre a Lei das Eleições, Lei 9504 de 1997, uma das mais importantes normas em direito eleitoral que via de regra traz o maior número de questões em provas. Então, o tema é arrecadação e aplicação de recursos nas campanhas eleitorais. Tem material? Tem material, sim. Esse material pode ser baixado com antecedência no link da bio do Instagram, @prof. Raquel Tinoco. Convido você a me seguir por lá, no blog Professora Raquel Tinoco e também na descrição do vídeo, no link da descrição do vídeo, em uma pasta com o meu nome no Drive do QC, certo? Então vamos lá. Arrecadação e aplicação de recursos nas campanhas eleitorais. Estou falando dessa previsão dentro do chamado processo eleitoral, porque a arrecadação de recursos feita por partidos políticos fora do processo eleitoral está regulamentada na Lei 9096 de 95, Lei dos Partidos Políticos. Essa é uma lei que veremos depois. Hoje a gente avança sobre essas fases do processo eleitoral na Lei das Eleições. Primeira coisa que você precisa saber: a quem se aplicam as regras aqui previstas. Essas regras são aplicadas aos candidatos, às candidatas, aos partidos políticos durante a campanha e hoje também às federações partidárias. Então, já compartilhando a tela com você, vamos lá. Arrecadação e aplicação de recursos nas campanhas eleitorais, parte 1. Nós vamos dividir o tema em algumas aulas para que a gente possa conversar de forma bem pausada, a fim de que você assimile esse conteúdo, que é um conteúdo muito importante. Nós temos várias questões de provas relacionadas a essa matéria. Então, arrecadação e aplicação de recursos nas campanhas eleitorais, Lei 9504 de 97, regras aplicáveis a partidos políticos, federações partidárias, candidatos e candidatas durante a campanha eleitoral. Veja o que diz a Lei 9504 de 1997, artigo 6A, quanto à aplicação das regras aqui previstas às federações partidárias. Aplicam-se à federação de partidos, de que trata o artigo 11A da Lei 9096, de 19 de setembro de 1995, Lei dos Partidos Políticos, todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições majoritárias e proporcionais, a arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais. Então, as regras, elas não são destinadas apenas hoje a partidos, candidatos e candidatas, mas também às federações partidárias. E não apenas as regras ligadas à arrecadação e aplicação de recursos, como também propaganda eleitoral, contagem de votos, obtenção de cadeiras, prestação de contas e a convocação de suplentes. Veja, o que é gratuito durante a campanha eleitoral? Nós temos a chamada propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Mas partidos políticos e candidatos, e hoje também federações, precisam arrecadar recursos para que eles possam fazer as despesas inerentes ao próprio processo da campanha. Eles precisam custear serviços, eles precisam pagar por santinhos, adesivos, todo o material previsto em lei que está autorizado na campanha eleitoral. Então, isso demanda gastos.
Ora, mas esses gastos precisam ser controlados, esses gastos precisam ser verificados. E essa fase do processo eleitoral, e hoje é uma fase importantíssima. Antigamente era uma mera formalidade, mas a partir da Lei 11.300 de 2006, uma maior importância foi dada a essa fase do processo eleitoral para que haja a certeza, ou pelo menos para que se possa verificar a legitimidade e legalidade dos recursos que são utilizados na campanha eleitoral. Então é sobre isso que a gente começa a conversar. Para que a gente possa avançar sobre as regras de arrecadação, primeiro vamos analisar de onde vêm esses recursos. Qual é a origem desses recursos? Quem pode doar? De onde saem os recursos que são aplicados à campanha eleitoral por partidos políticos, candidatos, candidatas e hoje também federações? Origem dos recursos. Você tem uma resolução do TSE que veio regulamentando a matéria para as eleições de 2022. Resolução 23.607 de 2019 foi a resolução do TSE que regulamentou a arrecadação e aplicação de recursos nas campanhas eleitorais e também prestação de contas nas eleições de 2022. E nós vamos conversar sobre esse tema e vez ou outra a gente vai lá nessa resolução, porque muitas vezes isso ajuda você a enxergar o detalhamento dos dispositivos presentes na lei pela regulamentação do TSE, ajuda você a enxergar, a traçar um caminho dentro dessa legislação. Então vamos lá. De onde vêm esses recursos? Ou de onde podem vir esses recursos? Eles podem vir de recursos próprios das candidatas e dos candidatos, de doações financeiras ou estimáveis em dinheiro de pessoas físicas, ou seja, de doações em dinheiro ou de doações que se possam estimar em dinheiro. Doações de outros partidos políticos, hoje isso é autorizado, e também de outras candidatas ou de outros candidatos, comercialização de bens e ou serviços ou promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pela candidata ou pelo candidato ou pelo partido político, e também dos fundos de financiamento. Que fundos de financiamento eu tenho? Hoje eu tenho o fundo partidário e o fundo especial de financiamento de campanha. Então, recursos próprios dos partidos políticos, desde que identificada a sua origem e que sejam provenientes do fundo partidário, do fundo especial de financiamento de campanha, de doações de pessoas físicas efetuadas aos partidos políticos, de contribuição de seus filiados e filiadas, da comercialização de bens, serviços ou promoção de eventos de arrecadação realizados por partidos políticos, de rendimento decorrentes da alocação de bens próprios dos partidos políticos e de rendimentos gerados pela aplicação de suas disponibilidades. Então, primeiro você viu a origem dos recursos dentro de recursos do próprio candidato, da própria candidata, doações em dinheiro de pessoas físicas, porque pessoas jurídicas não podem mais doar. É vedado o recebimento de doação de pessoas jurídicas. Você viu doações de outros partidos políticos ou de outros candidatos ou candidatas e comercialização de bens e serviços ou promoção de eventos realizados pelos próprios candidatos. Aí você vem na possibilidade de recebimento de recursos que são oriundos dos partidos políticos pelos repasses que são feitos. Repasses que são feitos pelos fundos de financiamento de campanha, fundo partidário, fundo especial de financiamento, também doações de pessoas físicas efetuadas aos partidos, contribuição aos partidos de seus filiados e filiadas, comercialização de bens, serviços ou promoção de eventos realizados por partidos, rendimentos decorrentes da alocação de bens próprios dos
partidos políticos, rendimentos gerados pela aplicação de suas disponibilidades. Então, vamos conhecer um pouquinho desses chamados fundos de financiamento. Fundos de financiamento. Hoje nós temos dois fundos de financiamento. Nós temos o fundo partidário, cuja previsão está no artigo 38 da Lei 9096 de 95, e o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que está previsto na Lei 9504 de 1997, a partir do artigo 16C. É lógico que nós vamos ficar mais focados no chamado Fundo de Financiamento, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que também é chamado de Fundo Eleitoral. Ele também é conhecido como Fundo Eleitoral. Por quê? Porque o nosso objetivo hoje é conversar sobre a lei das eleições. Mas, para que você entenda um pouquinho do que representam esses fundos, tanto o fundo partidário quanto o fundo especial de financiamento de campanha, o fundo eleitoral, eu trouxe aqui algumas definições e também os valores que compõem esses fundos. Fundo partidário, fundo especial de assistência aos partidos políticos, constituído pelas multas e penalidades eleitorais, recursos financeiros previstos em lei, doações espontâneas privadas, doações orçamentárias públicas, dotações orçamentárias públicas. Já o Fundo Especial de Financiamento de Campanha é um fundo especial criado para que partidos repassem verbas a seus filiados em campanha para o custeio de parte das despesas necessárias à sua realização. A dotação orçamentária, hoje, ela é especialmente privada. Então, por exemplo, esses recursos, eles são oriundos, em sua grande maioria, de fontes privadas, mas não exclusivamente, certo? Não exclusivamente. Por quê? Fundo partidário especialmente, porque você tem verbas públicas que também são repassadas a esses fundos periodicamente. Tudo bem? Então, especialmente de caráter privado, mas não exclusivamente. Especialmente de caráter privado, mas não, olha aqui, ó, mas não exclusivamente. Por quê? O próprio Fundo Especial de Financiamento de Campanha, como você verá, ele vai receber dotações orçamentárias da União. O fundo partidário, ele recebe verbas privadas e verbas públicas. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele é composto de dotações orçamentárias da União. Vamos conhecer, então, as verbas que compõem esses fundos de financiamento. Fundo partidário. O fundo partidário é constituído de multas e penalidades eleitorais, recursos destinados por lei, doações de pessoas físicas e dotações orçamentárias da União. Não esqueça, eu não posso mais ter doações de pessoas jurídicas, mesmo que a lei traga essa previsão errônea e alguns dos seus dispositivos que não foram completamente revogados, isso hoje é proibido. Não se pode mais receber doações de pessoas jurídicas, apenas doações de pessoas físicas. As doações aqui previstas, por exemplo, as doações inerentes a uma pessoa jurídica, hoje, vêm dos recursos ligados à União, certo? Fora isso, não se admite doação de pessoa jurídica. Partidos políticos podem doar entre si? Sim, essa também seria uma exceção, porque partido político é pessoa jurídica de direito privado, mas são as autorizações legais, é o que está previsto em lei. Então você já sabe quais são as verbas que compõem o fundo partidário. Agora você vai conhecer as verbas que compõem o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundo Eleitoral.
O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou Fundo Eleitoral, é constituído de dotações orçamentárias da União. Essa é a constituição dele. Verbas públicas, dotações orçamentárias da União. Essas dotações orçamentárias da União são repassadas no ano eleitoral, lógico, o nome do fundo já diz, é um fundo especial de financiamento de campanha. É um fundo especial que vai repassar valores para serem utilizados durante o processo eleitoral em despesas previstas em lei. Valor definido pelo TSE para cada eleição, valor definido pelo TSE para cada eleição, e ele corresponde ao percentual do montante total dos recursos de reserva específica, as chamadas emendas de bancada estadual impositiva. Emendas de bancada estadual impositiva. Vamos conferir? A gente sempre confere no texto da lei. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha é constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral, em valor ao menos equivalente ao definido pelo TSE a cada eleição, com base nos parâmetros definidos em lei, ao percentual do montante total dos recursos da reserva específica a programações decorrentes de emendas da bancada estadual impositiva, que será encaminhado no projeto de lei orçamentária anual. São aqueles repasses ligados às despesas parlamentares dentro da sua circunscrição. Então, ele é composto por dotações orçamentárias da União em valor ao menos equivalente, em valor que pelo menos seja equivalente ao que for definido pelo TSE a cada eleição, conforme parâmetros definidos em lei, ao percentual do montante total dos recursos da reserva específica a programações decorrentes de emendas de bancada estadual e impositiva, que será encaminhado no projeto de lei orçamentária anual. O percentual dos recursos aqui se refere ao inciso 2º, ou seja, a emenda de bancada estadual, as emendas de bancada estadual impositiva. O percentual desses valores poderá ser reduzido mediante compensação decorrente do remanejamento, se for o caso, de dotações em excesso destinadas ao Poder Legislativo. Veja, se eu estou falando de emendas de bancada, eu estou falando do Poder Legislativo, certo? Então, o percentual ligado às emendas de bancada estadual impositiva, pode haver uma compensação em relação a esses valores que são repassados ao fundo eleitoral em relação às dotações em excesso, os valores destinados em excesso ao Poder Legislativo. Então, esse percentual pode ser reduzido, o percentual ligado às emendas de bancada estadual pode ser reduzido mediante compensação. Ora, já houve uma destinação de valores de dotações orçamentárias em excesso ao Poder Legislativo. Então, eu vou repassar um valor menor, um percentual menor ligadas às emendas estaduais impositivas, aquelas que são de repasse. Isso já acontece. Esses valores são repassados ao Poder Legislativo estadual, previstos, logicamente, nas normas. Por quê? Para que eles possam realizar as despesas das suas promessas em campanha. Eles não fizeram promessas em campanha? Fizeram. Então, eles precisam de valores para que essas promessas dentro daquela circunscrição respectiva sejam cumpridas. Então, são as chamadas emendas parlamentares. Nesse caso aqui, emendas parlamentares estaduais impositivas. Vamos, como acontece o repasse dos recursos do fundo eleitoral? O depósito é feito pelo Tesouro Nacional até o primeiro dia útil de junho do ano eleitoral. Então, o depósito é feito pelo Tesouro Nacional até o primeiro dia útil de junho do ano eleitoral. O depósito é feito
em uma conta especial e esse valor fica à disposição do TSE. Feito o depósito, o TSE vai divulgar o montante do valor nos 15 dias seguintes ao depósito. O Diretório Nacional, por maioria absoluta, vai aprovar os critérios de distribuição. Aprovados os critérios de distribuição, os recursos são colocados à disposição dos partidos políticos e somente são colocados à disposição dos partidos políticos após a aprovação da distribuição pelos órgãos, pelos diretórios nacionais por maioria absoluta. E aí, os candidatos têm direito a esses recursos mediante requerimento escrito. Então, o Tesouro Nacional deposita em conta especial à disposição do TSE. Esse depósito é feito até o 1º dia útil de junho do ano eleitoral. TSE, depósito feito, divulga o montante nos 15 dias seguintes. Diretório Nacional, por maioria absoluta, aprova os critérios de distribuição. Aprovados os critérios de distribuição, os recursos são repassados aos partidos e para que os candidatos tenham acesso a esses recursos, eles fazem um requerimento por escrito. Aqui está, artigo 16C, parágrafo 2º da Lei 9504 de 97. O Tesouro Nacional depositará os recursos no Banco do Brasil em conta especial. Recursos depositados no Banco do Brasil em conta especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral até o 1º dia útil do mês de junho do ano eleitoral. Lógico. Veja bem, o fundo eleitoral, ele é um fundo constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral. Então, esses valores são depositados até o 1º dia útil do mês de junho do ano do pleito, do ano eleitoral. Tá aqui, ó. 1º dia útil de junho do ano eleitoral. Nos 15 dias subsequentes ao depósito, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará o montante dos recursos disponíveis, o montante dos recursos depositados pelo Tesouro Nacional. Os recursos de que trata este artigo ficarão à disposição do partido político somente após a definição de critérios para sua distribuição. Quem define esses critérios para a distribuição do fundo eleitoral? Maioria absoluta dos membros do órgão executivo nacional do partido. E, lógico que esses critérios serão divulgados publicamente. Distribuição dos recursos do fundo partidário, distribuição prevista em lei dos recursos do fundo eleitoral. Então, vejamos, recapitulando aqui, depósito feito pelo Tesouro Nacional até o 1º dia útil de junho do ano eleitoral. Então, o Tesouro deposita, certo? O Tesouro faz o depósito, comunica ao TSE que esse depósito foi feito. Depósito feito no Banco do Brasil até o 1º dia útil de junho do ano eleitoral. TSE divulga o montante nos 15 dias seguintes ao depósito. Esses recursos só ficarão à disposição do partido político depois que os seus órgãos executivos nacionais, cada órgão executivo nacional de cada partido político, por maioria absoluta, definir os critérios de distribuição, critérios definidos e publicados, recursos à disposição dos partidos políticos. Veja, partidos políticos é que vão repassar esses recursos aos seus candidatos e candidatas. Para que candidatos e candidatas tenham direito a esses recursos, devem fazer um requerimento por escrito. Requerimento por escrito. Então, vamos lá. Vamos conhecer aqui as regras legais de distribuição dos recursos do fundo partidário e dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
A distribuição dos recursos do fundo partidário está prevista na Lei 9096 de 95 e há sim regras de distribuição de percentuais de distribuição de recursos do fundo eleitoral aqui na Lei 9504 de 97, volta para cá, da Lei 9504 de 1997. Agora sim. Então vamos lá. Vamos lá? Vamos conhecer então essas regras aqui previstas. Vamos conhecer então essas regras aqui previstas. Primeira regra, Lei 9096 prevê a distribuição da seguinte forma: 5%, estou falando do fundo partidário. Lei 9096 de 95. 5% em partes iguais a todos os partidos que atendam os requisitos constitucionais de acesso aos recursos do fundo partidário. 95% aos partidos na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Professora Raquel Tinoco, por que eles sempre utilizam? A última eleição para a Câmara de Deputados, para que esses repasses e esses recursos sejam distribuídos? Porque quando a gente fala em Câmara dos Deputados, a gente está falando em representação do povo como um todo. Não esqueça, é na Câmara dos Deputados que eu tenho representantes de cada estado e do Distrito Federal, representantes do povo. Então, eles vão utilizar, na grande maioria das vezes, e você vai ver que em relação ao fundo eleitoral, isso muda um pouquinho, porque eu vou levar em consideração também votos relacionados ao Senado, mas em regra, para que haja essa divisão ou fixação desses percentuais, eu vou utilizar o voto dado aos deputados federais na última eleição. Então, eu estou aqui diante da Lei 9096 de 95, em uma previsão da lei em relação ao fundo partidário. Eu trouxe isso aqui só para que você tenha em mente como isso funciona de acordo com a lei partidária, mas o que interessa de verdade para a gente hoje são os critérios de distribuição fixados na Lei 9504 de 1995. Veja, vamos começar pela numeração percentual, pelo percentual mais baixo. 2% em partes iguais a todos os partidos com estatutos registrados no TSE. Beleza. Basta o registro de estatuto no TSE para que esses partidos tenham direito a um percentual do fundo eleitoral ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. 2% em partes iguais a todos os partidos que tenham seus respectivos estatutos registrados no TSE. 15% divididos entre os partidos na proporção do número de representantes no Senado Federal. Viu só? Então, eu tenho, sim, nesse momento, a distribuição do fundo especial vai levar em consideração eleição para senador, o que não é uma regra quando a gente fala, por exemplo, de apoiamento mínimo, de distribuição dos valores do fundo partidário. Quando a gente fala, por exemplo, quando a gente vai fixar ali o surgimento do partido político, a assinatura dos seus apoiadores, o número mínimo de apoiadores. Então, em regra, eu vou utilizar mais a eleição para deputado federal. Aqui, excepcionalmente, você tem a previsão de eleição para o Senado Federal. Então, vamos lá, 15% dividido entre os partidos na proporção do número de representantes no Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares. Lembra, para o Senado Federal eu tenho o titular e seus 2 suplentes.
eu tenho o titular, uma chapa única e indivisível, certo? Uma chapa única e indivisível entre titular e 2 suplentes. 35% divididos entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados. Pelo menos um. Elegi um deputado federal, então já tenho direito a um percentual do fundo eleitoral. 35% divididos entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de votos por eles obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Ou seja, se eu estou fazendo esses cálculos para a eleição de 2024, eu vou levar em consideração a eleição de 2022, a última eleição geral. Qual foi a última eleição geral que nós tivemos no Brasil? 2022. Eleição geral que elegeu deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais, senadores, governador e vice. Certo? Então, vou levar em consideração a última eleição geral. 48% do montante divididos entre os partidos na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados, considerado também as legendas dos titulares e não dos suplentes, certo? Considerando-se a legenda partidária dos titulares. Então, você pode fazer um esqueminha para você assimilar. 2% em partes iguais, partidos políticos com registro no TSE, 15% dos partidos que elegeram senadores, então 15% Senado Federal, levando-se em consideração a legenda do titular, 35% para quem elegeu um deputado federal na proporção dos votos dados na última eleição geral, 48% para aquele partido que elegeu deputado federal na proporção do número de representantes, também levando-se em consideração legenda dos titulares. São 2% em partes iguais, 15% para quem elegeu senador, Senado Federal, 35% para quem tem pelo menos um deputado federal, 48% na proporção, aqui proporção do Senado Federal, certo? E proporção dos deputados federais. 2, 15, 35, 48 são os percentuais. 22, 15, 35, 48 são os percentuais. Mas não adianta você assimilar apenas os percentuais. Você tem que saber como acontece essa divisão. Então, do montante total do fundo eleitoral, 2% em partes iguais, a partidos que têm o registro do estatuto no TSE. 15% distribuído para aqueles partidos que elegeram seus senadores na proporção do Senado Federal, levando-se em consideração a legenda do titular. Certo? Então, 2%, 15%. 35% para quem elegeu deputado federal na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. E 48% na proporção da representação na Câmara dos Deputados, deputados federais, levando-se em consideração a legenda dos titulares, certo? Essa é a distribuição legal. Como assim? É a distribuição prevista em lei. Toma cuidado para que você não confunda. A gente já viu que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha é composto ao menos pelo valor relacionado, é composto ao menos pelo valor equivalente ao valor definido pelo TSE a cada eleição. Só que o TSE vai utilizar esse valor de acordo com parâmetros legais e também aos valores ligados às dotações orçamentárias que seguem para as emendas parlamentares
não é? Emenda impositiva estadual. Esses valores devem estar previstos em lei orçamentária. Lembra que os valores ligados às emendas parlamentares podem ser reduzidos em uma compensação caso haja dotação em excesso para o poder legislativo. Tudo bem? Então, aqui, percentuais: 2, 15, 35 e 48. 2, 15, 35 e 48 é a previsão. Então, vamos lá? Vamos conferir? Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para o primeiro turno das eleições serão distribuídos entre os partidos políticos obedecidos os seguintes critérios. Então, os valores passam pelos partidos para que possam chegar aos seus candidatos. 2% divididos igualitariamente entre todos os partidos com estatutos registrados no TSE. 35% divididos entre os partidos que tenham pelo menos um deputado federal na proporção do percentual de votos por eles, partidos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. 48% divididos entre os partidos na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados. Aqui, aquele que elegeu pelo menos um. Aqui, na proporção dos deputados federais eleitos por aquele partido, consideradas as legendas dos titulares. 15% divididos entre os partidos na proporção do número de representantes no Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares. Então, você pode pensar assim: mais recursos para aquela casa onde eu tenho mais representantes, menos recursos para aquela casa onde eu tenho menos representantes. Eu tenho 513 deputados federais, eu tenho 81 senadores. Então, para o Senado, ou em relação ao Senado, 15%. Em relação à Câmara dos Deputados, eu tenho os montantes de 35% e 48%. Os 2%, divisão igualitária entre todos os partidos que tenham seus estatutos registrados no TSE. Tudo bem? Para que o candidato tenha acesso aos recursos do fundo a que se refere este artigo, deverá fazer requerimento por escrito ao órgão partidário. E aí, a Lei 9504, além de fixar os percentuais, ela vai trazer regras relacionadas à distribuição. Então, para os fins da distribuição do percentual relacionado, do percentual de 48, do percentual de 35, então ela vai trazer regras. Ela vai trazer regras legais ligadas à distribuição desses percentuais. Quer ver? Vamos lá. A gente continua aqui no texto da lei. Para os fins de distribuição dos 48%, então, para a distribuição dos 48%, ela deverá levar em consideração, ou seja, para os fins do disposto no inciso 3º do caput deste artigo, o montante de 48%, montante de 48%, que é o percentual dividido pelos partidos na proporção do número de deputados federais eleitos de acordo com as legendas dos titulares. A distribuição dos recursos entre os partidos terá por base o número de representantes eleitos para a Câmara dos Deputados na última eleição geral, ressalvados os casos dos detentores de mandato que migraram em razão de o partido pelo qual foram eleitos não terem cumprido ou não ter cumprido os requisitos previstos no parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição Federal, que é a cláusula de barreira 315. Professor, o que é isso? Ora, a Constituição da República, no artigo 17, parágrafo 3º, traz
mais uma hipótese de justa causa para que candidatos eleitos por um determinado partido possam mudar de partido mantendo seus respectivos mandatos. Hoje nós já temos hipóteses de justa causa na Lei 9096 de 95. Então, ali você tem as hipóteses previstas em lei para que candidatos eleitos pelo sistema proporcional, e aqui é proporcional, porque eu estou levando em consideração a eleição para a Câmara dos Deputados, deputados federais na última eleição geral, exemplo que eu dei, 2022, por exemplo, então é eleição proporcional. Então, além das hipóteses de justa causa hoje previstas na Lei 9096 de 95, você tem mais uma hipótese prevista no artigo 17 da Constituição da República, parágrafo 3º. Então, vamos recordar qual é a hipótese de justa causa aqui prevista. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei os partidos políticos que, alternativamente, uma coisa ou outra, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com o mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Mais uma cláusula fixada com os votos dados aos deputados federais, ou que tenham elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Então, a distribuição desses votos é sempre por pelo menos 1/3 das unidades da federação. Então, então tem direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à TV. Por isso que a Lei 9096, quando fala dessa distribuição, diz assim, aos partidos que cumpriram os requisitos constitucionais. Então, aqui eu tenho, no parágrafo 3º, uma cláusula de barreira para recebimento de valores do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à TV. Então, quem pode receber? Qual partido pode receber? Aquele que tenha obtido para deputado federal, no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma dessas unidades da federação, ou que tenha elegido pelo menos 15 deputados federais, por isso cláusula de barreira 315. Pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Então, veja, essa hoje é a cláusula de barreira para o recebimento do fundo partidário. Aí veja o que diz o parágrafo 5º. Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao rádio e à TV. Você entendeu? Então, ao eleito por partido que não preencheu a cláusula de barreira, é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido. Então, mudança de partido político que o partido dele não atingiu essa cláusula. Então, ele sabe que esse partido não vai receber recursos do fundo partidário. Então, ele vai mudar de partido. Ele vai mudar para um partido que tenha recebido esses valores do fundo partidário. E essa mudança de partido hoje é uma das justa causas, é uma das hipóteses de justa causa para que ele mantenha o mandato, ele não perca o mandato. Mas atenção, essa mudança de partido político não pode ser levada em consideração para distribuição dos recursos do fundo.
Por quê? Olha só, a distribuição dos recursos do fundo não leva em consideração o número de deputados federais, a representação de deputados federais? Sim. Então, se deputados federais saem do partido A e vão entrando para o partido B, partido C, partido D, esses partidos que estão recebendo esses deputados vão aumentando a sua representação na Câmara. E isso acarretaria o quê? Um aumento do repasse do fundo partidário para esses partidos. Então, a Constituição está avisando, olha, tudo bem, candidato eleito, você pode até mudar de partido, você pode ter até assegurado o seu mandato, mas nem por isso eu vou levar em consideração essa nova filiação para redistribuição de recursos do fundo partidário e para a distribuição do horário gratuito no rádio e na TV, seguindo o texto constitucional. O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinado a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV, a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas. Então, é o percentual mínimo dos fundos de financiamento para candidaturas femininas. Deverão ser de no mínimo 30% proporcional ao número de candidatas e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário. Então, a Constituição da República, ela está falando dos repasses desses recursos. Então, agora eu volto para a Lei 9504 para que a gente possa entender. Veja, para fins da distribuição do percentual de 48%, os partidos deverão ter por base o número de representantes eleitos para a Câmara dos Deputados na última eleição geral, ressalvados os casos dos detentores de mandato que migraram em razão de o partido anterior não ter atingido cláusula de barreira. Então, eu vou levar em consideração o número de deputados federais para essa distribuição, salvo aqueles candidatos que foram eleitos por um partido e migraram para outro partido pelo não atingimento da cláusula de barreira e mantiveram seus mandatos. Porque, senão, repito, a distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha também aumentaria. Assim como aumentaria o repasse do fundo partidário, o aumento do horário gratuito no rádio e na TV, aumentaria também o repasse do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para aquela campanha. Então, não, peraí, olha só, assim como eu não posso aplicar para os repasses do fundo partidário, eu também não vou aplicar, lógico, para o repasse do fundo eleitoral. Entendeu? Tudo bem? Então, é essa ressalva que a lei está fazendo, seguindo, hein? Já vimos o texto constitucional. Para os fins do disposto no inciso 4º, a distribuição do montante de 15% em relação à representação no Senado, o partido deverá tomar por base o número de representantes eleitos para o Senado Federal na última eleição geral, bem como os senadores filiados ao partido que, na data da última eleição geral, encontravam-se no primeiro quadriênio de seus mandatos. Ou seja, eu vou levar em consideração toda a eleição para o Senado Federal relacionada àquele partido. Como assim, professora? Ora, quando nós tivemos a eleição em 2022... a eleição geral em 2022, nós elegemos senadores, lembra? Na eleição geral de 2022, nós elegemos senadores para um mandato de 8 anos. Mas em 2018, também houve eleição para senador para um mandato de 8 anos. Então, veja, 2018, senadores foram eleitos para um mandato de 8 anos.
Quando nós chegamos em 2022, 4 anos depois, aqueles senadores que foram eleitos em 2018 estavam completando a sua primeira parte do mandato. Eles não tinham 8 anos, eles tinham apenas 4 anos. Em 2018 foram eleitos, 4 anos depois, em 2022, nova eleição para o Senado Federal. Aqueles que foram eleitos em 2018 estão completando agora 4 anos, certo? Eles ainda têm 4 outros anos para cumprir de mandato. E os eleitos em 2022 terão mandato de 8 anos. Então, é isso que a lei está dizendo. Eu não vou levar em consideração apenas os senadores que foram eleitos na última eleição geral. Exemplo, 2022. Eu também vou levar em consideração os senadores filiados ao partido que está recebendo recursos do fundo eleitoral, que foram eleitos em 2018 e que se encontravam em 2022 no seu primeiro quadriênio de mandato. Você entendeu? Então, não apenas os senadores eleitos na última eleição geral, mas também aqueles que foram eleitos na anterior e que estavam completando seu primeiro quadriênio de mandato, o que não acontece na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, é lógico, o mandato é de 4 anos. Então, eu vou levar em consideração apenas a última eleição geral. Para senador, eu vou levar em consideração as 2 últimas eleições gerais. Tudo bem? Beleza? Seguindo, os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional integralmente no momento da apresentação da respectiva prestação de contas. Eu estou falando de verba pública. Logo, atenção, as sobras do fundo eleitoral não podem ser consideradas sobras eleitorais de campanha. Você entendeu? As sobras relacionadas ao fundo eleitoral não podem ser consideradas sobras eleitorais de campanha. Por quê? Porque você vai ver lá na frente, quando estivermos conversando sobre prestação de contas, que essas sobras de campanha voltam para os partidos. Exatamente. Essas sobras de campanha voltam para serem utilizadas pelos partidos políticos. Elas são destinadas ao Diretório Nacional, aos diretórios regionais, aos diretórios municipais. Eles serão exclusivamente responsáveis por todas as informações relacionadas a esses valores que sobraram. E esses valores são destinados aos partidos. O mesmo não acontece aqui, certo? Quando se trata do fundo eleitoral ou do fundo especial de financiamento de campanha, essas sobras voltam integralmente ao Tesouro Nacional. São devolvidas integralmente ao Tesouro Nacional no momento da apresentação da prestação de contas daquele partido, daquele candidato durante a campanha, certo? Então, elas não são consideradas sobras de campanha. Os partidos podem comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral até o 1º dia útil do mês de junho a renúncia ao fundo eleitoral. Então, até o momento em que esses valores serão repassados, lembra, a data, o Tesouro Nacional, ele tem até o 1º dia útil de junho do ano eleitoral, então é a mesma data, tá vendo? Ó, até o 1º dia útil do mês de junho do ano eleitoral, para repassar, para fazer o depósito na conta especial do Banco do Brasil à disposição do TSE. Então, os partidos podem comunicar até a data, até o 1º dia útil do mês de junho, que não quer receber recursos do fundo eleitoral. Nós tivemos alguns partidos em 2022 que fizeram isso. Eles não quiseram receber, eles entendiam que esse recurso aqui é um recurso que não deveria estar sendo disponibilizado. Inclusive, houve
a tentativa de considerar o Fundo Especial de Financiamento de Campanha uma inconstitucionalidade. Então, partidos disseram, não, nós não queremos receber. Isso é possível? É possível. Eles podem renunciar ao recebimento, né? Eles podem renunciar ao recebimento do fundo e, logicamente, aqui, ó, os valores ligados à renúncia não podem ser redistribuídos. Então, o partido X renunciou ao seu montante. Esse valor não pode ser redistribuído aos demais partidos que não ofereceram renúncia. Então, é admitida, sim, a renúncia. Tudo bem? Então, ó, nesse momento, nós estamos falando dos fundos de financiamento. Você viu que dentro daquele quadro de origem dos recursos, eu tenho recursos oriundos dos fundos de financiamento, fundo partidário e fundo eleitoral. Então, como o Fundo Especial de Financiamento de Campanha está dentro da Lei 9504 de 97, nós paramos um pouco para conhecê-lo, para conhecer a natureza desse fundo. Agora, eu trago a resolução de 2019 do TSE para que você conheça quais são os pré-requisitos para a arrecadação de recursos. Essa arrecadação, ela segue uma formalidade prevista em lei. Então, para que essa possibilidade aconteça, eu tenho que levar em consideração alguns requisitos. Então, pré-requisitos para a arrecadação de recursos, porque a gente vai começar agora a falar das regras ligadas à arrecadação. A arrecadação de recursos para a campanha eleitoral de qualquer natureza deverá observar os seguintes pré-requisitos, ou seja, qualquer natureza, majoritária, proporcional, seguintes pré-requisitos. Para candidatas ou candidatos, então, a resolução vai dividir as regras para a arrecadação de recursos por candidatos e candidatas e regras para a arrecadação de recursos por partidos políticos. Então, primeiro, a gente vai ver quais são os pré-requisitos para os candidatos. Requerimento do registro de candidatura. Então, primeiro pré-requisito. Inscrição no CNPJ. Abertura de conta bancária específica para a destinação e o registro da movimentação financeira de campanha são requisitos obrigatórios. Emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no artigo 7º desta resolução, na hipótese de doações estimáveis em dinheiro e doações pela internet. Então, vamos lá, hein? Então, vamos. Para candidatos e candidatos, eu tenho registro de candidatura, CNPJ, abertura de conta bancária e, em regra, emissão de recibos das despesas realizadas. Para os partidos, registro ou anotação, conforme o caso, no respectivo órgão da Justiça Eleitoral. CNPJ, abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de campanha, emissão de recibos de doação na forma regulamentada pelo TSE, nas prestações de contas anuais. Tudo bem? Certo? Então, são os pré-requisitos para que eu comece a arrecadação, certo? Então, lá vamos nós. CNPJ, artigo 22A, tanto candidatos quanto candidatas, quanto partidos políticos estão obrigados a essa inscrição no CNPJ. Ora, partido político certamente já tem essa inscrição, porque ele é pessoa jurídica de direito privado e para participar do processo eleitoral, ele tem que estar com seu estatuto registrado no TSE pelo menos 6 meses antes. E para que ele registre o seu estatuto no TSE, ele precisa antes ser pessoa jurídica. Então, lógico que partidos políticos, quando participam aqui dessa arrecadação, já têm, com certeza, os seus CNPJs, mas candidatos precisam adquirir esse CNPJ
porque é um dos requisitos obrigatórios. Requisitos obrigatórios. Então, os candidatos, as candidatas estão obrigadas à inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Estão obrigados à inscrição no CNPJ. Após o recebimento do pedido de registro de candidatura, a Justiça Eleitoral deverá fornecer em até 3 dias úteis o número de registro de CNPJ. Viu só? Então, requerimento de registro de candidatura feito. Após receber esse requerimento de registro de candidatura, a Justiça Eleitoral tem até 3 dias úteis para fornecer àquele candidato o CNPJ respectivo. Cumprido o disposto no parágrafo 1º deste artigo, aqui está a inscrição no CNPJ, e no parágrafo 1º do artigo 22, ou seja, a abertura de conta especial obrigatória, a partir daí, a partir do cumprimento desses 2 requisitos, é que os candidatos estão autorizados a promover a arrecadação de seus recursos financeiros e a realizar as despesas necessárias à campanha. Então, é a partir do momento em que eles recebem a sua inscrição, CNPJ, e que abrem a conta, é que eles estão autorizados a começar a arrecadação e a aplicação dos recursos. Conta corrente obrigatória, artigo 22, é obrigatório para o partido e para os candidatos. Então, aqui é lógico, a obrigatoriedade é tanto para o partido quanto para o candidato. CNPJ também. Só que o partido já vem para participar desse processo eleitoral com o seu CNPJ. O candidato não. Ele necessariamente terá que adquirir essa inscrição para essa campanha. Conta corrente obrigatória. Tanto o partido quanto candidatos precisam abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha. Todo o movimento financeiro da campanha passa por essa conta especial. E a abertura dessa conta é obrigatória, mesmo que não ocorra arrecadação e ou movimentação de recursos financeiros. No momento de prestar as contas, ele vai dizer que não houve. Não houve movimentação financeira, não houve arrecadação. Então, mesmo que não haja arrecadação ou movimentação financeira, a abertura de conta é obrigatória. Mesmo que o candidato renuncie à sua candidatura, certo? A abertura dessa conta, vamos supor que ele é um candidato escolhido em convenção, ingressou com o seu registro de candidatura e mais adiante ele tenha renunciado. Ora, se ele renunciou, essa abertura é obrigatória, a prestação de contas é obrigatória. Entendeu? Então, mesmo que haja renúncia a posteriori, mesmo que ele deixe de participar da campanha eleitoral, se ele ingressou com o seu registro de candidatura, para que ele possa movimentar os recursos, ele precisa ter essa conta bancária especial, mesmo que não haja arrecadação e nem movimentação. Mesmo que adiante ele renuncie à sua própria candidatura ou mesmo em relação à prestação de contas. Então, veja, conta corrente especial de caráter obrigatório. Para quê? Para toda a movimentação financeira da campanha. Os bancos são obrigados a... Toma cuidado, hein? Toma cuidado. A Justiça Eleitoral, a partir do recebimento do registro de candidatura, deve fornecer em até 3 dias úteis. Até 3 dias úteis, CNPJ, tá vendo, ó? Justiça Eleitoral recebeu o requerimento de registro, tem até 3 dias úteis, para fornecer o CNPJ. Até 3 dias úteis para o CNPJ. Diferente do que acontece aqui.
Aqui, os bancos devem acatar em até 3 dias, não são 3 dias úteis. CNPJ, 3 dias úteis. Conta bancária, 3 dias. Os bancos estão obrigados a acatar em até 3 dias o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido em convenção, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo e a cobrança de taxas ou de outras despesas de manutenção. Identificar nos extratos bancários, os bancos estão obrigados a identificar nos extratos bancários das contas correntes a que se refere o caput, o CPF ou o CNPJ do doador. Mas espera aí, professora, peraí. CNPJ do doador? Mas pessoa jurídica não pode doar. Mas lembra? Partidos políticos podem doar entre si. Candidatos podem fazer doações entre si. Isso hoje é permitido. Então, os bancos têm que fazer constar nesses registros. Para quê? Para que a Justiça Eleitoral, na hora da prestação de contas, possa aferir se essa doação está prevista em lei ou se ela é vedada. Encerrar a conta bancária no final do ano da eleição, transferindo a totalidade do saldo existente para a conta bancária do órgão de direção indicado pelo partido na forma prevista no artigo 31, que são as sobras de campanha, e informar o fato à Justiça Eleitoral. Encerrar a conta bancária no final do ano da eleição, transferindo as sobras de campanha na forma do artigo 31 e informando o fato à Justiça Eleitoral. Cuidado, hein? A gente já viu que as sobras do fundo eleitoral voltam para o Tesouro Nacional. O disposto neste artigo, ou seja, não está obrigado à abertura de conta bancária, certo? O candidato a prefeito e a vereador de municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. Então, o candidato, atenção, hein? O candidato não está obrigado à abertura da conta, o candidato a prefeito ou candidato a vereador não está obrigado à abertura da conta onde não houver agência bancária ou posto de atendimento bancário. O candidato, tá aqui, ó. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para prefeito e vereador em municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. Ou seja, o disposto neste artigo é o quê? A abertura, a abertura de conta, tá aqui, ó, artigo 22. É obrigatório para o partido e para o candidato abrir conta específica. Então, o disposto neste artigo não se aplica à obrigatoriedade de abertura de conta pelo partido ou candidato para a candidatura de prefeito e vereador. Tudo bem? Então, a obrigatoriedade não será exigida apenas para o candidato a prefeito e vereador, qualquer município? Não. Município onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo. Atenção, por isso que a gente falou que é uma conta onde deve estar registrada toda a movimentação financeira. A abertura da conta é obrigatória, mesmo que não ocorra arrecadação e ou movimentação de recursos financeiros. A obrigatoriedade apenas será afastada nos casos de candidato a prefeito ou vereador em municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário, certo? Então, o uso de recursos para pagamento de gastos eleitorais, despesas eleitorais que não provenham dessa conta específica implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato. E aí, se houver comprovação de poder econômico, será cancelado o registro de candidatura e cassado o diploma, caso esse diploma já tenha sido outorgado. Certo? Comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro
ou cassado o diploma, se o diploma já tiver sido outorgado. Então, vamos lá, recapitulando, recapitulando. Para que a arrecadação, marco inicial para arrecadação, o marco inicial para arrecadação por candidato é requerimento de registro de candidatura, inscrição no CNPJ, abertura de conta bancária especial. Esse é o marco. É a partir daí, lógico, ele fez o requerimento, então são os pré-requisitos. Requerimento de registro, CNPJ, requerimento de registro, CNPJ, abertura de conta bancária. CNPJ, abertura de conta bancária, ele pode começar a sua arrecadação e fazer também as suas despesas eleitorais. Se o banco, professora, se o banco se recusar a abrir essa conta, se o banco pedir depósito mínimo, o que pode acontecer? Nós temos uma previsão no Código Eleitoral, caso a instituição bancária se recuse. Está aqui, Código Eleitoral, artigo 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embargos à sua execução, constitui o quê? Crime eleitoral. É crime eleitoral, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 10 a 20 dias multas. Então, caso haja a recusa, aquele que está se recusando à abertura de conta obrigatória ou exigindo depósito mínimo, certo? Depósito mínimo e dizendo que não vai abrir, se ele recusar o cumprimento ou se ele recusar, obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços, ele pode estar cometendo um crime eleitoral. Então, a recusa acarreta a possibilidade de indiciamento penal, crime eleitoral. Então, vamos lá. O marco inicial para arrecadação e aplicação de recursos exige requerimento de registro, CNPJ e a abertura de conta para o partido e para o candidato. São os requisitos necessários para o início da arrecadação de recursos. Então, nesse primeiro momento, nós conversamos sobre algumas origens dos recursos que vão ser utilizados para as despesas de campanha. No nosso próximo encontro, a gente começa a conhecer a forma como esses recursos são arrecadados, quais são os valores autorizados, como essa arrecadação é feita, quem pode doar para o financiamento das despesas de campanha. Hoje a gente conversou apenas sobre essas disposições gerais, conheceu a natureza jurídica do Fundo Eleitoral, Fundo Especial de Financiamento de Campanha e as regras de distribuição dos recursos e também dos pré-requisitos, conversou sobre os pré-requisitos para o início da arrecadação de recursos. Então, muito obrigada pela sua presença, um ótimo domingo para você. A gente se encontra durante a semana. Acompanhe a agenda de aulas, ela é postada no Instagram, certo? Todo domingo eu posto a agenda de aulas durante a semana. Os materiais também são postados com antecedência. Acompanhe a postagem. Nos materiais você tem o link para que você baixe esse material com antecedência. Então, esse não é o momento de ficar aguardando o edital para estudar. O edital está chegando. Esse é o momento de intensificar os estudos, aparar as arestas, ver qual é o tópico onde há maior dificuldade e vencê-lo. Tudo bem? Um beijo, até nosso próximo encontro. Mais uma vez, obrigada, QC. Tchauzinho!